Olá, esse é o 20º programa da série Paulo Freire Vivo para a TV UFPB. E como todos vocês sabem, os que estão nos acompanhando, a gente determinou desde o começo dos programas anteriores a percorrer a obra do Paulo Freire de maneira aproximadamente cronológica, e nesse programa especificamente nós vamos focalizar uma parte muito importante do trabalho do Paulo Freire com outros educadores, com professores, com família, com alunos, etc., especificamente quando foi gestor da educação municipal em São Paulo, não é? Entre 1989 e 1991, não é? Dentro da gestão da prefeita Luíza Erundina, que começou em 89 e terminou em 1992. Sobre essa passagem do Paulo Freire na Prefeitura de São Paulo como secretário, tem muita coisa para ser vista. Essa experiência tem servido de inspiração para muitas outras redes municipais e estaduais de ensino pelo Brasil afora e até no exterior, não é? Mas a gente vai então focar isso nesse programa e depois na continuidade do próximo programa, vendo aspectos fundamentais desse trabalho feito. Desde já é bom notar que na gestão de 4 anos o Paulo Freire ficou à metade e a equipe que trabalhou com ele, que colaborou com ele de várias universidades, não é? Continuou a gestão até o final. Nós vamos trabalhar especificamente com as anotações, as análises, o texto específico de uma das colaboradoras mais importantes da gestão do Paulo Freire na Prefeitura de São Paulo, que foi a professora Ana Maria Saul, que é uma professora da PUC de São Paulo e que coordenou especificamente a reordenação curricular e a formação permanente de educadores, de professores, que foram 2 balizas principais da passagem do Paulo Freire pela Secretaria Municipal de Educação em São Paulo. Desde já, eu queria chamar a atenção para uma parte importante, porque tem muita gente que continua a pensar que o Paulo Freire é alguém que só pode ser aplicado para a educação de jovens e adultos, para a educação não escolar, etc. E como a gente já havia dito anteriormente, isso é um engano, isso é um equívoco, não é? Esse trabalho feito no município de São Paulo, não é? Na gestão Luíza Erundina, é um dos exemplos mais fortes, vamos dizer assim, de mostra da gestão do Paulo Freire numa educação municipal que envolvia crianças, jovens e adultos, não é? Cada um nas suas modalidades e graus específicos de ensino e aprendizagem. Muito bem, então é a primeira colocação que a gente deve fazer para entender direito como é que a gente pode compreender quais foram as balizas, quais foram as propostas que o Paulo Freire e a equipe levou para esse trabalho. Outra coisa a repetir é que, mais uma vez, como em toda a sua trajetória, o trabalho do Paulo Freire na Prefeitura de São Paulo foi um trabalho em equipe, um trabalho de participação, um trabalho de diálogo com os que faziam, os que protagonizavam a educação municipal em São Paulo. E a gente pode destacar, primeiramente, que a proposta central era construir uma escola pública, popular e democrática. Não é? Isso não é pouco, essa é uma atitude e uma proposta ousada, não é? Para uma gestão que é relativamente curta, que dura 4 anos, não é? Mas a gente precisa notar que isso a proposta seria uma base para depois ter uma continuidade, e essa continuidade depois não teve a sequência, porque não houve a recondução da prefeita Luíza Erundina, mas isso já é outra questão para a gente focalizar. Então, alguns pontos principais que a gente precisa destacar nesse começo, fundamentando então o nosso trabalho nesse vídeo número 20, não é, dessa série de programas Paulo Freire Vivo, justamente no texto que a professora Ana Maria Saul chamou de A Construção da Escola Pública Popular e Democrática na Gestão Paulo Freire no município de São Paulo.
né? Algumas coisas que são principais para a gente ter uma visão geral é que essa proposta embutia a máxima criatividade possível diante de uma situação muito desafiadora que a gente conhece, que é a educação pública no Brasil, e partia sempre do respeito às escolas e aos seus protagonistas sempre pensado em termos de professores, alunos, pais, gestores, todos os que faziam a escola de uma maneira geral. Isso então nos remete a uma questão fundamental que tratamos em todos os programas anteriores, não é? Que é a questão do diálogo, de uma pedagogia dialógica de construção e um valor muito importante para o Paulo Freire, que é o exercício efetivo da democracia e da participação popular na gestão da educação e na gestão especificamente, a gente falando, municipal em São Paulo. Por outro lado, tinha um objetivo muito prático, que é conseguir, vamos dizer assim, como ele dizia, mudar a cara da escola, não é? Coloquialmente dizendo, mudar a cara da escola, fazer uma escola cada vez mais séria na questão de aquisição de conhecimentos, de troca de conhecimento, mas ao mesmo tempo alegre no sentido de ser um espaço de solidariedade, de justiça, de diálogo, de trabalho em conjunto de todas as pessoas que faziam então a escola. É importante então a gente notar que esses valores que o Paulo Freire vem trabalhando ao longo da sua obra, estavam presentes agora de uma maneira muito prática, tentando, vamos dizer, superar os desafios que a educação municipal trazia. Eu queria destacar, então, uma das falas do Paulo Freire, dirigindo-se aos educadores de São Paulo, que com ele faziam a educação municipal. Não é? É uma citação um pouco longa, mas é importante para você notar os valores que estavam presentes. É uma carta, então, que ele chamou aos que fazem a educação conosco em São Paulo. É uma carta do começo da administração, praticamente, e diz assim, olha só os valores que estão presentes aí. Não devemos chamar o povo à escola para receber instruções, postulados, receitas, ameaças, repreensões e punições, mas para participar coletivamente da construção de um saber que vai além do saber da pura experiência feita, que leve em conta suas necessidades e o torne instrumento de luta, possibilitando-lhe transformar-se em sujeitos da sua própria história. Veja só como essas palavras são coerentes com o que o Paulo Freire vem trabalhando ao longo do tempo agora, não é, no município de São Paulo. E ele continua, a participação popular na criação da cultura e da educação rompe com a tradição de que só a elite é competente e sabe quais são as necessidades e interesses de toda a sociedade. A escola deve ser também um centro irradiador da cultura popular, à disposição da comunidade, não para consumi-la, mas para recriá-la. Olha que importante a gente notar cada uma dessas falas que compõem essa carta que o Paulo Freire dirigiu aos educadores que com ele faziam a educação municipal em São Paulo. Ele continua, a escola como um espaço de ensino-aprendizagem será então um centro de debates de ideias, soluções, reflexões, onde a organização popular vai sistematizando a sua própria experiência. Esse é um texto de 1991. Note, então, você que as propostas do Paulo Freire vão ganhando concretude na educação municipal em São Paulo e algumas propostas vão sendo colocadas como base de tudo isso, como base reflexiva para as pessoas entenderem cada um dos pontos que ele propõe como base disso. São pelo menos 8 pontos principais. Eu queria destacar cada um deles. A defesa de uma educação crítica, não é? A defesa da solidariedade e da justiça social como base da escola, o investimento na qualidade social da educação, não é?
a abertura da escola à comunidade, porque afinal de contas a comunidade é que é dona da escola, que deve reger a escola, não é? Uma gestão democrática que facilite, obviamente, que abra as portas da escola no sentido mais completo da palavra, o respeito ao saber dos educandos e dos pais e dos que colaboram com a escola, não é? A formação permanente dos educadores e uma reconstrução curricular que leve em conta, então, os saberes tanto da comunidade, como os saberes elaborados, como os saberes científicos, fazendo disso uma simbiose para se chegar a um conhecimento cada vez mais útil, cada vez mais próximo das necessidades, dos valores, da cultura, do dia a dia, dos que realmente protagonizam a escola. Veja só como são pontos importantes e a fala anterior que eu destaquei do Paulo Freire já vem trazendo isso como pontos a serem destacados. Mas a gente pode continuar mostrando como é que esses valores trazem também uma outra conotação quando o Paulo Freire vem com uma outra fala presente num texto onde ele mostra a simbiose que ele entende da educação popular com a escola pública, não é? Há sempre um questionamento sobre a concretude da feitura da educação popular na escola pública e ele vem fazer essa defesa enfática, vem fazer essa defesa que traz para a gente uma conotação cada vez mais importante para a gente notar. Não é? Para muita gente, a educação popular é alguma coisa que se faria longe do Estado, ou longe da escola, ou só nos movimentos sociais, nos sindicatos, nos movimentos da sociedade civil, e ele vem mostrar na prática, assim como outros tantos educadores já defendiam isso anteriormente, mas ele vem colocar na prática que os valores da educação popular, ou seja, de uma educação voltada à cultura popular, às necessidades da grande população, da maioria, que tenha como protagonista quem faz realmente a escola, não é uma educação, vamos dizer assim, de baixo para cima e não de cima para baixo, é possível, é viável e é concreta dentro de um sistema municipal ou estadual. Tanto é que, como eu disse anteriormente, essa experimentação de São Paulo, essa vigência da educação popular na escola pública em São Paulo, serve ainda hoje de inspiração para várias redes educacionais, tanto municipais como estaduais, para o Brasil afora. Já existem, inclusive, trabalhos de dissertações e teses de doutorado sobre isso, e eu sempre convido vocês a continuarem a ler essas experiências, inclusive que foram para outras cidades e que tiveram resultados muito animadores para aqueles que defendem a educação popular como coração principal da escola pública. Mas isso a gente continua no segundo bloco do programa daqui a pouquinho. Vamos então para o segundo bloco desse programa 20 da série Paulo Freire Vivo, e vocês me acompanhavam anteriormente, eu estava dizendo da proposta do Paulo Freire por uma educação pública, popular e democrática que tinha como coração, vamos dizer assim, a trajetória toda da educação popular dentro da educação pública e dentro da educação municipal. Para a gente entender melhor, eu vou destacar um texto do próprio Paulo Freire sobre isso, não é? Que é um texto relativamente longo, que a professora Ana Maria Saul
destacou nesse trabalho sobre a educação municipal em São Paulo, e a gente vai de trecho em trecho comentando para vocês entenderem a proposta da educação popular para a educação pública, que estava aí como cerne da proposta central do Paulo Freire no município de São Paulo, não é? Entre o final dos anos 80 e o começo dos anos 90. Olha como ele disse, não é? O texto se chama Educação Popular e Escola Pública, é um texto de 1992, não é? Onde ele escreve assim, veja só: a educação popular, cuja posta em prática, em termos amplos, profundos e radicais, de uma sociedade de classe se constitui como nadar contra a correnteza, é exatamente a que, substantivamente democrática, jamais separa o ensino dos conteúdos e o desvelamento da realidade. É o que estimula a presença organizada das classes sociais populares na luta em favor da transformação democrática da sociedade, no sentido da superação das injustiças sociais. Veja só o balizamento político que o Paulo Freire está propondo para essa educação popular na escola pública lá no município de São Paulo. Continua. É a que respeita os educandos, não importa qual seja a sua posição de classe, e por isso mesmo leve em consideração seriamente o seu saber de experiência feito, a partir do qual trabalha o conhecimento com rigor de aproximação aos objetos. Você lembra que nos programas anteriores a gente tinha dado destaque a essa questão epistemológica, a essa questão do conhecimento, que é uma das balizas principais das propostas do Paulo Freire, não é? O respeito ao saber popular, o respeito à cultura popular, o respeito ao saber que o educando tem sim, que é diferente do seu educador, não é? Mas no sentido de se trabalhar esses conhecimentos em conjunto, como outros autores também defendem essa ideia. Posso exemplificar com o professor Boaventura de Souza Santos, que também propõe essa simbiose, não é? do conhecimento comum com o conhecimento mais elaborado, não é? E o Paulo Freire fala isso especificamente na Escola de São Paulo, que ele estava dirigindo nessa época. Ele continua, veja só. Essa educação, então, é a que trabalha incansavelmente a boa qualidade do ensino, a que se esforça em intensificar os índices de aprovação através de rigoroso trabalho docente e não da frouxidão assistencialista, é a que capacita suas professoras cientificamente à luz das recentes achados em torno da aquisição da linguagem, do ensino da escrita e da leitura, formação científica e clareza política de que as educadoras e os educadores precisam para superar desvios que, se não são experimentados pela maioria, se acham presentes em minoria significativa. Veja só, não é? O protagonismo aí dos educadores e também dos educandos nessa proposta de educação popular para a escola pública. E ele continua: é aqui, em lugar de negar a importância da presença dos pais, da comunidade, dos movimentos populares na escola, se aproxima dessas forças com as quais aprende para elas poderem ensinar também. É a que supera os preconceitos de raça, de classe, de sexo e se radicaliza na defesa da substantividade democrática. Não é? A gente pode dizer que essa é uma proposta que envolve praticamente todas as nuances principais, os desafios principais a serem enfrentados e a serem superados. E claro que a gente tem consciência, não é, das dificuldades que essa proposta encontrou para ser implantada, não é, durante um certo tempo na Prefeitura de São Paulo. Mas é bom continuar para a gente ver o cerne da proposta no seu todo, não é? Essa proposta é a que não considera suficiente mudar apenas as relações entre educadora e educandos, amaciando essas relações, mas ao criticar e tentar ir além das tradições autoritárias da escola velha, critica também a natureza autoritária e exploradora do capitalismo.
tão política quanto a que oculta, não é? Nem por isso transforma a escola onde se processa em sindicato ou partido. Olha que passagem importante. Ao mesmo tempo que ele mostra a politicidade que é intrínseca ao trabalho escolar, ao trabalho educacional, ele diz que essa proposta não é a que transforma a escola, não é, em sindicato ou partido. Não é? E sim, é aquela que presta atenção nos conflitos sociais, no jogo de interesses, nas contradições que se dão no corpo da sociedade e se refletem necessariamente no espaço das escolas. E não poderia deixar de ser diferente, conclui nessa parte do texto Paulo Freire. Né? Veja como são importantes essas colocações do Paulo Freire, não é? Diante do trabalho da escola, no caso municipal em São Paulo, para você ter um balizamento e como fazem outras tantas cidades, poderem inclusive se acharem conveniente e importante se inspirar nesse trabalho para poder fazer isso em outros lugares, como tem sido feito de maneira muito importante. A autora do texto que eu estou seguindo, então, professora Ana Maria Saul, numa passagem sequente do texto, destaca de maneira muito importante duas linhas principais dessa proposta em termos práticos. Não é? Uma foi a reorientação curricular, não é? Ou seja, a visão de que o currículo, na sua inteireza, na sua totalidade, é um dos comandantes dessas reformas, dessas transformações, e ela destaca algumas coisas que são principais, dizendo assim, olha só como ela diz, reorientar o currículo sobre a ótica da racionalidade crítico-emancipatória implicou considerar a relação dialética entre o contexto histórico, social, político e cultural e o currículo. Trabalhou-se com a proposta de construção de uma escola voltada para a formação social e crítica dos educandos, uma escola séria na apropriação e recriação de conhecimentos e, ao mesmo tempo, alegre e estimuladora da solidariedade e da curiosidade. Ela continua, veja que importante essas observações de quem participou dessa prática no seu dia a dia como uma das coordenadoras principais, então, da gestão do Paulo Freire na Prefeitura de São Paulo, professora Ana Maria Saul. Ela diz assim, veja só, a prática dessa nova lógica considerou o tempo todo a necessária participação dos educadores, dando ênfase ao trabalho coletivo e à formação dos professores. A busca de melhoria da qualidade da educação pública municipal propôs mudança nas relações internas da escola e na relação escola-população. Entendeu-se que essa escola deveria estar aberta para que essa população pudesse participar do processo de mudança da cara da escola, lhe dando ânimo, outra vida e, principalmente, reconstruir criticamente o saber, que é instrumento de emancipação. Não é? Eu estou fazendo questão, nesse programa, de destacar as palavras de quem realmente, eu vou usar essa expressão, esteve lá com a mão na massa, com a prática, com as dificuldades, com os desafios que a educação pública sempre traz. E inclusive destacar isso para defender a ideia, seguindo o Paulo Freire, que a transformação da educação pública, da escola pública, é possível, é mais do que necessária, é uma coisa que todo mundo pensa, não é? Mas que muita gente, inclusive às vezes os próprios profissionais que fazem essa educação, se sentem desanimados ou desamparados ou sem a esperança suficiente de que essa coisa é possível, né? Eu recordo também que durante um tempo no Brasil, a escola pública foi a escola de referência, foi a escola de qualidade, foi a escola que mostra aí a sua potencialidade. E mais,
para não se apegar ao passado, estamos falando aqui de uma experiência relativamente recente, não é, que vai até o começo dos anos 90, mas nós podemos falar também, destacar das várias experiências exitosas que hoje estão sendo processadas nas escolas públicas brasileiras. Não é? Muitas vezes a gente fica sabendo muito mais do que não dá certo, do que é negativo, não é? E a gente tem pouca informação, não é, sobre o que está andando positivamente, o que está dando resultado. Uma vez ou outra a gente tem uma informação mais detalhada sobre o número de experiências exitosas que estão acontecendo no Brasil e que são muitas. Não é? Eu aproveito nesse programa para fazer a defesa de uma necessária catalogação, levantamento, apropriação dessas experiências que ocorrem hoje no século XXI de maneira exitosa por toda a sociedade brasileira, não é? Que não são simples exceções, são numerosas e são importantes, não é? Mostrando que isso é possível, que isso é viável e que, a meu ver, deveriam servir de inspiração para outras escolas, para outras redes, tanto municipais como estaduais, inclusive para a rede federal de ensino do Brasil, nesse momento, inclusive, que sempre está se discutindo mudanças, reformas curriculares, reformas de ensino médio, reformas da educação básica, reformas na universidade. É importante ter experiências como essa do Paulo Freire na Prefeitura de São Paulo e tantas outras que ocorrem no Brasil, inclusive tendo inspiração dessas ideias. Mas eu estava falando de duas linhas principais que nortearam o trabalho da Prefeitura de São Paulo no tempo do Paulo Freire, não foram só esses, mas da reorientação curricular e também da formação permanente de professores. Não é? Isso foi um dos alicerces centrais que foram sendo somados, que foram sendo trilhados por uma equipe muito volumosa, que envolveu inclusive várias universidades e que tinha uma proposição importante para colocar, inclusive na conexão da universidade com a escola básica. Não é? Uma das coisas primárias para o Paulo Freire na gestão em São Paulo foi chamar vários colegas, várias universidades, não é, para colaborarem com essa transformação, não é, para investirem nessa questão da reorientação curricular, para fazerem da formação permanente das educadoras e educadores um dos motes centrais dessa proposta e, enfim, para implantar uma gestão cada vez mais participativa, democrática, horizontal, onde cada um dos protagonistas dessa escola, quais sejam eles, os pais, os professores, os alunos, a comunidade, os movimentos sociais, as associações de bairro, enfim, toda a sociedade que está diretamente atrelada à escola e que nunca foi considerada nessa gestão como externa à escola, mas como parte dessa escola. Claro que esse trabalho, repito o que disse anteriormente, encontrou muitas barreiras, encontrou muitos desafios, não é? Precisava sim ter continuidade, não é? Mas no tempo que ele durou, ele serve de inspiração, não como coisa fechada, pronta, acabada, 100% exitosa, mas como uma inspiração, não é? Para quem trabalha com a educação pública no Brasil. E essa foi, então, um pouco de um relato dessa fase do Paulo Freire, não é? Que gira em torno do final dos anos 80, começo dos anos 90, especificamente na gestão da educação municipal em São Paulo, não é? Na gestão na Secretaria de Educação do município de São Paulo, trabalho feito esse com a participação ampla de todos os que protagonizam a escola pública de uma maneira geral. Não é? Nós vamos continuar então essa programação, agradeço o acompanhamento desse programa e no próximo a gente continua a ver outros aspectos desse trabalho do Paulo Freire na Prefeitura de São Paulo.